E aí galera, beleza? Professor Leandro Tavares, de Ciências e Biologia. Para quem já me conhece, muito prazer em revê-los. Para quem não me conhece, vai lá no meu Instagram e me segue, @prof.leandrotavares, beleza? Se inscreve no canal, dá o joinha aí e vai ter muita coisa legal por aqui. Então a pergunta investigativa de hoje é: o que são e para que servem as máquinas simples? A gente sabe que durante toda a história da humanidade, várias máquinas foram inventadas para facilitar o cotidiano dos seres humanos. A criação das máquinas tem esse intuito, de poder facilitar, ajudar, aprimorar as atividades dos seres humanos. As máquinas simples, dentro do campo da física, é uma ciência da natureza também, e a gente estuda em ciências, são máquinas que vão ajudar no cotidiano de maneira a evitar grandes esforços, a reduzir os esforços empregados em uma determinada atividade mais simples, reduzindo a aplicação de força e reduzindo o desgaste físico, porque essas máquinas vão modificar ou transmitir a força para realizar um movimento, como por exemplo a chave de fenda, a nossa chave de fenda. É uma máquina simples que vai nos ajudar, por exemplo, a conseguir fixar um parafuso em uma determinada estrutura, Então imagine o desgaste que seria para a gente conseguir rosquear um parafuso sem a chave de fenda. Seria mais difícil fazer isso, o desgaste ia ser muito maior. Outro exemplo é o abridor de tampas de garrafa, Imagina que toda vez que a gente fosse abrir uma tampa de garrafa, a gente tivesse que demandar tanto esforço sem o abridor, Também é uma máquina simples, vai nos ajudar naquela execução daquelas tarefas sem demandar tanto esforço, e tanto desgaste físico. E essas máquinas simples podem se combinar para poder ajudar mais ainda em determinadas funções e atividades dos seres humanos, Como assim, Um exemplo clássico, o carrinho de mão, por exemplo. O carrinho de mão, ele é a associação do compartimento para carregar os objetos, para facilitar o carregamento, junto com a roda, A roda é uma máquina simples, que já está na história da humanidade há um bom tempo e sempre foi muito bem utilizada pela humanidade, O carrinho de mão é um exemplo. A roda vai facilitar o deslocamento daquele compartimento que está carregando algum material. Então a força aplicada no carrinho de mão em relação ao material vai refletir no deslocamento da roda e vai facilitar o transporte desse material que está lá no compartimento, Então o carrinho de mão ele é um exemplo de uma associação de máquinas simples. Quando a gente tem uma associação de máquinas simples, a gente chama máquina composta. Uma máquina composta é a associação de mais de uma máquina simples para uma determinada finalidade, executar uma determinada tarefa. Outro exemplo de máquina composta é a bicicleta, aquela bicicleta que a gente vê no nosso cotidiano, A bicicleta ela é um exemplo de máquina composta porque ela tem uma associação de várias máquinas simples ali funcionando em conjunto para um deslocamento. Então a gente tem a aplicação da força, que seria muito maior, muito mais desgastante, o desgaste físico ia ser muito mais significativo se, por exemplo, o deslocamento fosse a pé, fosse caminhando. E aí a bicicleta vai facilitar, ela vai aproveitar mais aquela força empregada dos pedais para o deslocamento. Continuando um pouquinho esse histórico da humanidade e as máquinas, a gente tem o advento, a chegada da eletricidade. A eletricidade chegou para viabilizar muitas ações humanas dentro da sociedade. A eletricidade ela pôde contribuir nos avanços tecnológicos, Graças à eletricidade a gente tem várias tecnologias surgindo a cada dia, Celulares, computadores, novas tecnologias desenvolvendo veículos. Então, sem dúvida, a energia elétrica veio para contribuir muito para os avanços tecnológicos da humanidade. Considerando o surgimento da eletricidade proporcionando tecnologias mais complexas, a gente tem as máquinas complexas. Essas máquinas complexas são formadas por várias
peças que, integradas umas às outras, vão trabalhar de forma a trazer tecnologias mais complexas, como o próprio nome diz. Sabemos que as máquinas estão cada vez mais bem adaptadas a atender às nossas necessidades atuais. Para seu funcionamento, são utilizados vários tipos de recursos, inclusive os recursos chamados de não renováveis. São aqueles recursos que são esgotáveis, né? Que a natureza ela não tem tempo de repor enquanto a gente está utilizando, certo? Então, esse tempo de utilização ele é bem maior do que o tempo de reposição da natureza. Então, a gente acaba esgotando esses recursos, são chamados recursos não renováveis. Por isso, atualmente, né, existem várias pesquisas e vários avanços envolvendo tecnologias que utilizem recursos naturais renováveis, né? Que são aqueles que a gente utiliza, mas a natureza tem tempo de repô-los. Então, quando isso acontece, quando a gente utiliza recursos naturais renováveis, nós estamos contribuindo para que esses recursos nunca possam se esgotar. Daí vem o termo sustentabilidade, que nada mais é do que um novo estilo de vida, né, que visa preservar os recursos naturais, garantindo que esses estejam disponíveis para as próximas gerações, né? Então, se eu estou utilizando um recurso natural, é justo que as próximas gerações, né, nossas próximas gerações, possam utilizar esse mesmo recurso. Porém, vivemos em uma sociedade em que o consumo ele é considerado como status, né? Ou seja, aqueles que têm acesso às tecnologias mais inovadoras têm status social diferenciado. Isso é muito perigoso para o planeta, uma vez que quanto mais a gente consome, mais recursos são retirados da natureza para suprir esse consumo exagerado, além de suas consequências, por exemplo, a geração de resíduos sólidos, né? É um grande problema mundial, uma vez que a sociedade cada vez mais se torna mais consumista e gera mais resíduos. Sabemos que os resíduos sólidos não podem ser depositados em qualquer local. Existem áreas específicas licenciadas e acompanhadas para esse fim. No entanto, além da indisponibilidade dessas áreas, temos o grande problema relacionado à deposição inadequada dos resíduos. Então, muitas vezes os resíduos são depositados em locais despreparados, locais que não foram planejados para essa finalidade, e o que acontece, consequentemente, poluição ambiental. E muitas vezes essa poluição pode ser irreversível, pode ser que não haja solução para tratá-la. Isso, mais uma vez lembrando, é consequência do consumismo, do atual cenário consumista mundial. Muitas vezes, empresas podem se aproveitar desse consumismo exagerado e confeccionar produtos que logo deverão ser substituídos por outros novos. O nome dessa situação se chama obsolescência programada ou planejada. Diante disso, percebemos que cada vez mais é necessário uma sensibilização da humanidade quanto à utilização de produtos, quanto à aquisição desses produtos, quanto ao descarte dos produtos em locais adequados, sempre priorizando a manutenção dos recursos naturais e o equilíbrio dos ecossistemas, evitando os desperdícios e degradação ambiental. Então agora vamos fazer alguns exercícios, vamos resolver algumas questões relacionadas a esse tema que a gente abordou hoje. Vamos lá? Vejam aí essa questão. No dia a dia, vivemos cercados de máquinas. Explique o que são máquinas simples e cite alguns exemplos. Tá bem tranquilo nessa questão. A gente já falou muito sobre as máquinas simples, né? Que são instrumentos normalmente formados por uma peça que vão facilitar a execução de diferentes tarefas do cotidiano, né? E de acordo com a máquina simples, ela pode alterar ou direcionar a força para gerar um determinado movimento, né? Então a gente tem como máquinas simples o martelo, a roldana, a alavanca, o plano inclinado,
entre outros. E o plano inclinado, minha gente, é muito importante nas questões de acessibilidade, uma vez que vai facilitar, né, o acesso das pessoas a determinados locais, né, a movimentação dentro da cidade. Então, o plano inclinado ele é muito utilizado na acessibilidade. Vamos para a próxima. Observem aí agora. O relógio, o guindaste e a bicicleta são exemplos de máquinas compostas. Explique o que são essas máquinas. Também tranquilo, né? Acabamos de falar sobre isso. Então, as máquinas compostas vão corresponder à combinação de máquinas simples entre si e com outros elementos, né? Com que finalidade? Com a finalidade de diminuir o esforço, o trabalho, o desgaste físico, o gasto energético e a força aplicada para realizar movimentos, né? Máquinas compostas, elas têm essa finalidade. Então, até agora, nessas duas questões, trabalharam conceitos de máquinas simples e máquinas compostas e seus respectivos exemplos e aplicações. Vamos para a próxima. A roda foi uma das maiores descobertas da história da humanidade, porque ela é considerada uma máquina simples, né? Muito boa pergunta, inclusive. Então, ó, a gente sabe que a roda é classificada como uma máquina simples porque ela gira em torno de um eixo central, né? E qual é a finalidade desse giro? Direcionar um movimento, certo? E reduzir o atrito entre superfícies, né? No momento em que eu tenho o direcionamento da minha força, da força aplicada, né? Em uma roda que gira em torno de um eixo, eu vou reduzir, né, a possibilidade dessa força aplicada estar encontrando obstáculos, encontrando atrito, né, encontrando superfícies mais difíceis de realizar movimentos. Então, a máquina simples roda vai auxiliar no movimento e na aplicação da força. Lembrando que a roda já está presente na humanidade há muito tempo, então sua utilização já faz parte da história dos seres humanos. Vamos seguindo, vamos seguindo. Observe as imagens a seguir. Então, a primeira imagem aí, a gente tem um menino que está prestes a arremessar uma bola, e na segunda imagem, a gente tem uma menina executando movimentos de ginástica rítmica, né? Qual é a pergunta? O corpo humano também funciona como as máquinas simples. Explique. Ele está associando movimentos do corpo humano com máquinas simples, né? Então, qual é a relação, né? Percebemos que o corpo humano ele consegue desempenhar tarefas como as máquinas simples, né? Bem semelhantes, né? A gente tem alavancas que são utilizadas para jogar, para lançar, para levantar, para erguer, para se apoiar em algo, né? E essas alavancas no corpo humano são representadas pelas articulações entre ossos e músculos. Sendo assim, a gente tem exemplos de máquinas simples, de atuação de máquinas simples dentro do nosso próprio corpo. As inovações tecnológicas muitas vezes se inspiraram nos movimentos do corpo, né? Então, quando as máquinas simples e compostas surgem para auxiliar tarefas, é justamente como se fosse uma extensão do corpo para facilitar e viabilizar movimentos realizados pelos seres humanos. Vamos fazer mais algumas, vamos lá. Os veículos automotores são considerados máquinas compostas. Explique essa afirmação. Então, ó, os veículos automotores, né, como por exemplo os carros, são máquinas compostas porque são formados por pequenas máquinas simples, né? Lembrando do conceito de máquinas compostas, né? Associação de máquinas simples e outros elementos para ajudar nas atividades humanas, né? Então, no carro, né, por exemplo, a gente tem direção, a gente tem rodas, a gente tem as engrenagens do motor, a gente tem as portas, né, que abrem e fecham no sistema de alavanca, entre diversos outros fatores. Então a gente identifica várias e várias máquinas simples atuando em conjunto. Então, como podemos observar, existem máquinas simples e máquinas compostas ao nosso redor o tempo inteiro.
Basta olharmos agora com um olhar mais científico e conseguir identificá-las. Vamos prosseguir. Vamos lá. Analise os objetos a seguir. Machado, a gente tem aí a imagem de um machado e uma faca. O que eles têm em comum? O que é que a gente observa aí em comum entre o machado e a faca? A gente vê que eles são utensílios usados para cortar materiais e, além disso, eles são classificados como máquinas simples. A gente tem aí dois exemplos de máquinas simples, o machado e a faca. Então podemos identificar máquinas simples dentro da nossa própria residência, né? Basta a gente ter um olhar mais apurado que a gente consegue facilmente identificar esses objetos. Vamos seguir. Observe a imagem dos aparelhos de musculação em uma academia. Então ele traz aí um aparelho multifuncional de uma academia, né? Eles funcionam como máquinas simples ou compostas? Por quê? Pergunta bem interessante, também relacionada ao cotidiano, né? Nosso cotidiano. Então, ó, essas aí, as máquinas de academia, são classificadas como máquinas compostas, certo? Por que elas são classificadas como máquinas compostas? Elas são formadas por várias máquinas simples. A gente tem aí engrenagem, a gente tem plano inclinado, a gente tem rodas, a gente tem roldanas. Então, há várias máquinas simples trabalhando, atuando em conjunto para que essa máquina possa ter a sua finalidade, né? Ser utilizada como exercício físico. Beleza? Seguindo aí para a próxima questão. Observe a imagem a seguir e explique como funciona um carrinho de mão. A gente até utilizou esse exemplo quando falamos de máquinas compostas, não é isso? Então, ó, vamos lá. O carrinho de mão, ele é uma máquina composta, né? Ela é formada por roda e alavanca. E qual é a finalidade, como a gente viu lá durante o vídeo, né? Funciona para erguer e deslocar materiais pesados com grande volume, né? Então a gente pode levantar esses materiais e pode deslocar para diversos lugares, certo? Então a gente compreendendo o funcionamento das máquinas, facilmente a gente consegue classificá-las entre simples e compostas. Basta a gente parar um pouquinho e lembrar o funcionamento desses equipamentos. Analise o uso dos seguintes instrumentos. Olha, a gente tem aí a pinça, não é isso? O hashi, que é aqueles palitinhos do sushi, e o pegador de salada. E aí vem algumas perguntinhas aí. Responda. Que uso eles têm em comum na letra A aí, né? Então observem, né, que todos eles são utilizados para pegar alguma coisa, né, para catar alguma coisa. Então eles são utilizados como pegadores e esse tipo de função está relacionado à alavanca. Então, letra A aí, alavanca. Beleza? E na letra B, que estruturas do corpo humano funcionam de maneira semelhante a essas máquinas? Então, a gente viu até naquela questão anterior que falava do menino arremessando a bola, da menina ginasta, não é isso? Então, a gente viu a associação do corpo humano relacionado a algumas máquinas, né? E nesse caso aí, relacionadas aos braços humanos, né? Esse tipo de alavanca aí está relacionado ao funcionamento e à estrutura dos braços humanos. Mais uma vez, relembrando, né, a inspiração de muitas máquinas em nosso próprio corpo, na facilitação das atividades diárias. Classifique os artefatos em máquinas simples, MS, ou máquinas compostas, MC. E aí a gente tem da letra A à letra E alguns exemplos. Então, letra A, carrinho de bebê. A gente sabe que o carrinho de bebê tem uma estrutura, né, de rodas e de alavancas, não é isso? Sendo assim, ele só pode ser uma máquina composta. O carrinho de bebê vai ser MC, máquina composta. O martelo, minha gente, o martelo ele tem uma função principal, né, de transmissão e transformação de força. Sendo assim, ele é considerado uma máquina simples. O martelo é MS, máquina simples. Letra C, bicicleta. Nós utilizamos o exemplo da bicicleta quando falamos durante o vídeo sobre máquina composta. Então, MC, máquina composta.
beleza? Letra D, relógio de corda. O relógio de corda, ele é uma associação de várias máquinas simples para o seu funcionamento. Temos engrenagem, temos roldanas, certo? Então, o relógio de corda, ele é uma máquina composta, MC. E a gangorra, aquele brinquedo que tem muito no parquinho, não é isso que a gente vê nos parquinhos? Ele é simplesmente uma máquina simples, como o próprio nome já diz, né? Que ele só faz a transmissão da força aplicada de um lado para o outro. Então, novamente, né, a gente só lembrou do funcionamento das máquinas e a gente associou e classificou máquinas simples e máquinas compostas. Mais uma questão, observem aí, essa é muito interessante. Explique o que pode ser feito para auxiliar cadeirantes em situações como apresentadas a seguir. E a gente tem uma pessoa cadeirante e uma escada em frente a ela. O que a gente pode fazer? O que pode ser feito para auxiliar essa situação? Então, existem duas possibilidades. A primeira delas é o que a gente já falou aqui, né? Que é o plano inclinado, a chamada rampa, que a gente conhece popularmente como rampa, né? Vai fazer com que o esforço demandado seja muito menor e a força utilizada seja mais bem aplicada, certo? E outra situação é o elevador, a instalação do elevador, certo? Então tem essas duas possibilidades de acessibilidade que podem ser resolvidas com máquinas. Então, mais uma vez, lembrando que as máquinas elas estão a serviço da humanidade, independente da situação que estejamos vivenciando, né? Essas máquinas elas são pensadas, construídas, elaboradas, reelaboradas, pensando no bem da sociedade. Próxima. Observe as imagens a seguir e responda. Por que é mais aconselhável utilizar bicicletas em vez de monociclos para longos deslocamentos? Aí a gente tem a bicicleta, né, com as suas duas rodas, isso é importante frisar, e o monociclo com uma roda só. Então, por que é mais aconselhável a bicicleta? Como a gente observou aí, a bicicleta tem duas rodas, né? E qual é o diferencial de ter duas rodas? Vai reduzir a força para pedalar e vai fazer com que haja o equilíbrio necessário para permanecer em cima do veículo, né? A gente sabe que como vai ter duas rodas, o andar da bicicleta requer um esforço menor do que o monociclo. A gente tem duas rodas ajudando aí, auxiliando no movimento. E no monociclo a gente tem uma só. Então, como tem duas rodas, o esforço demandado vai ser menor. Seguindo, vamos lá. Cite exemplos de máquinas criadas na antiguidade que foram aprimoradas, né? Então, a gente tem diversas máquinas, principalmente aquelas relacionadas às rodas, não é isso? Por exemplo, veículos, né? A gente tem a criação da roda, né? Na história da humanidade e, consequentemente, né? Com o passar dos anos, a gente tem o surgimento dos veículos automotores, né? Então, a gente tem o aprimoramento das rodas, a gente tem o aprimoramento das alavancas, que foram muito importantes para a construção de várias máquinas compostas e simples. A gente tem, por exemplo, as balanças que foram evoluindo junto com a humanidade. A gente tem os elevadores, que são extremamente importantes nos deslocamentos verticais, não é isso? Das pessoas em relação a prédios, em relação a lugares de difícil acesso. E também as engrenagens, né? As engrenagens, elas são muito importantes para o funcionamento de diversas máquinas, né? Que nos auxiliam no nosso dia a dia. Seguindo adiante. As muletas podem tirar por completo a carga de ambos os membros inferiores ou de apenas um, dependendo de como são utilizadas. Esses instrumentos podem ser considerados máquinas simples? Justifique. Mais uma vez, a chave da resolução da questão é lembrar o seu funcionamento. Lembre-se de uma pessoa utilizando muleta. E como é que você classifica essa máquina? Simples ou composta, né? Ela é, na verdade, um apoio, né? Funciona como uma alavanca para poder as pessoas conseguirem caminhar melhor, não é isso? Então, sendo assim, funcionam como uma máquina simples, sim, ok?
Então, esse tipo de alavanca, né, ele vai executar a ação de andar dos membros inferiores. E a partir de que força vai haver essa substituição? A partir do impulso gerado pelos próprios braços, certo? Então, analisando o funcionamento da muleta, a gente pode classificá-la assim como uma máquina simples, sem muitos problemas. Vamos lá, continuando. Defina obsolescência programada, essa questãozinha que a gente falou já no finalzinho do nosso debate, do nosso diálogo. É uma prática em que o produtor desenvolve propositadamente um produto que se torna obsoleto rapidamente, fazendo com que o consumidor seja obrigado a comprar uma versão atualizada daquele produto. Podemos ver a obsolescência programada em vários e vários produtos que a gente adquire no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, propositadamente, acontece, seja em equipamentos mais sofisticados ou mais simples. Sempre podemos observar esse tipo de situação. Porque é importante o desenvolvimento de máquinas que utilizem fontes renováveis para o seu funcionamento, né? Então vejam só, né? As máquinas que vão utilizar recursos naturais não renováveis, elas vão gerar danos ambientais, né? Como por exemplo, as máquinas que utilizam os combustíveis derivados do petróleo, né? Como por exemplo, os carros, não é isso? Sendo assim, é importante que a gente possa focar no uso de máquinas que utilizem fontes renováveis para que haja a conservação dos recursos naturais. E assim, a gente pode contribuir para amenizar os impactos ambientais e também o equilíbrio dos ecossistemas. A utilização dos recursos renováveis, eles podem ser considerados sustentáveis porque reduzem a extração do recurso natural. E além disso, vão reduzir também a poluição, uma vez que vão gerar menos resíduos e também o desperdício de energia. Então, a sustentabilidade está muito relacionada a isso, né? A garantir que os recursos renováveis continuem sendo renováveis e fazer com que os recursos não renováveis possam sempre estar presentes no ambiente. Explique a importância das descobertas científicas e da aplicação tecnológica para o melhoramento das máquinas. As descobertas científicas, né, juntamente com as aplicações tecnológicas, elas são responsáveis pela obtenção de máquinas cada vez melhor adaptadas para atender a toda a sociedade atual. E aí, o seu intuito é buscar formas mais sustentáveis de utilizar os recursos naturais a fim de diminuir os impactos ambientais, né? Sempre focando nisso, né? Sempre buscando um estilo mais sustentável de sobrevivência. Complete as frases a seguir de acordo com o conceito pedido. Letra A. As máquinas simples são usadas para... A finalidade das máquinas simples é facilitar as atividades do cotidiano, né? Como a gente viu aí no vídeo, né? O intuito da máquina simples é nos ajudar nas atividades diárias das nossas vidas. Letra B. Um exemplo de máquinas simples usada na cozinha existem vários, né? A gente pode ter, por exemplo, o abridor de garrafa, que foi falado, o abridor de latas, né? Aquele abridorzinho que vai perfurar a lata e vai retirar a sua tampa metálica, entre outros. A gente tem vários, né? Espremedor de frutas também. A gente tem vários exemplos na nossa cozinha, beleza? Letra C. Os ônibus são compostos por diversas máquinas simples. Elas são rodas, engrenagens, alavancas, diversas, né, máquinas simples associadas ao funcionamento dos ônibus. E são essenciais para o deslocamento, né? Os ônibus são muito importantes no modo de vida mais sustentável, porque um só veículo consegue transportar várias pessoas ao mesmo tempo, ao contrário dos automóveis de passeio que vão, no máximo, né, deslocar uma família. A nossa mandíbula funciona como uma máquina simples. Que máquina seria essa e qual a sua função? A nossa mandíbula, ela funciona no sistema de alavanca, né? Abrir, fechar, movimentações relacionadas a mastigar, movimentações relacionadas à fala. Então,
a nossa mandíbula funciona como uma alavanca. Vamos fazer mais uma para finalizar. Observe as ilustrações. Então a gente tem aí homens descarregando material pesado, um com a utilização de um plano inclinado e outra sem a utilização de um plano inclinado. Aí pergunta, em qual das duas situações o esforço das pessoas é menor? Por quê? Então, mais uma vez, lembrando que aí a gente tem, em uma situação, a ausência da utilização de uma máquina simples e, na segunda situação, a presença da utilização de uma máquina simples. Sendo assim, a segunda situação que utiliza uma máquina simples é a que demanda menos esforço, porque a rampa vai facilitar o movimento dos objetos pesados. Então, gente, finalizamos esse nosso encontro aqui, tá certo? Agradeço a atenção de todos, muito obrigado por assistir até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações, beleza? Comentem, curtam, compartilhem aí esse vídeo e não se esqueçam de me seguir no Instagram, @prof.leandrotavares. Beleza, gente? Tchau, tchau.